tarde, internautas. Sou Cândido Henrique Silva, editor do Portal O Tempo. Hoje aqui com a gente, na nossa conversa do Facebook, está Alberto Lage, coordenador de campanha do Alexandre Calil, Gabriel Azevedo, vereador eleito em Belo Horizonte, também participou ativamente ali da campanha de Calil, e o Murilo Rocha, secretário de redação aqui do Jornal O Tempo. Começando com uma pergunta do Murilo, a gente vai conversar muito sobre a campanha do Calil, né, Murilo? Essa campanha vitoriosa agora e fazendo projeções da Prefeitura de Belo Horizonte a partir aí de 2017. Murilo, pode ir. Boa tarde, Cândido. Bem, Gabriel e Alberto, primeiramente queria saber que vocês contassem um pouco para a gente os bastidores dessa campanha. Foi uma campanha que eu acho que já é um case de uma eleição municipal em razão de ser uma coligação praticamente pequena, apenas com 2 partidos, enfim, pouco recurso, quanto um grupo muito forte do outro lado, enfim, eu queria que vocês contassem desde o começo como é que surgiu essa ideia, como é que o Calil foi trabalhando isso, quanto que é dele instintivo, quanto que foi realmente um trabalho de marketing. Sim. Se contasse um pouco desses bastidores de forma resumida para a gente, Gabriel. Perfeito. Bom, eu coloquei os detalhes todos lá no blog.gabrielazevedo.com e conto aqui resumidamente. No fim de 2015, eu já tinha tomado a decisão de ser candidato a vereador e buscava uma legenda que pudesse me abrigar de forma independente, já que a minha vontade era mesmo ser candidato sem ter um partido. E também preocupado com os rumos das eleições aqui em Belo Horizonte, buscava um candidato. Eu não iria votar no candidato que estava se desenhando para o PSDB, o João Leite, achava ele um novo Pimenta da Veiga, achava também que o Márcio Lacerda não ia fazer uma escolha das mais coerentes e senti que o Aécio e o Márcio iam estar separados. Isso abriu uma oportunidade para a cidade. Então eu conversei com o Alexandre Calil, de quem eu fui assessor na presidência por 6 anos no Galo, e disse que ele poderia ser o candidato a prefeito. Essa conversa começou lá em 2015. Gabriel, fala um pouco, falando disso, fala um pouco para a gente como que foi esse primeiro contato, como que o Calil recebeu, aí o Alberto também pode comentar se quiser, recebeu essa ideia, né? Vamos tratar como ideia lá no início. E aproveitando, o internauta que quiser enviar pergunta para a gente aqui, pode enviar. O Gabriel e o Alberto estão prontos para responder. Disseram que vão responder tudo. Respondendo tudo. Eu sempre conversei com o Calil desde a época do Galo e a gente, num dos almoços que estavam, ele recebeu muito bem porque ele se sente muito como um eleitor que também está de saco cheio da situação atual do país. Então ele viu isso com bons olhos. Só que tem que ser uma coisa feita de modo profissional. Então passaram, a lei mudou, o prazo de filiação foi para abril, então ele foi para o partido onde eu já estava, que era o PHS, e nós passamos a dar os primeiros passos, que foi montar uma equipe de campanha. Nessa hora eu conversei com o Paulo Vasconcelos, que é um marqueteiro, especialista, chamamos o Augusto Fonseca, e eu acho que há um detalhe fundamental, que foi fazer o que se chama de diamante. O que é um diamante? Só conta para o pessoal quem é Augusto Fonseca. O Paulo Vasconcelos foi responsável pela campanha do Aécio Neves, e o Augusto Fonseca é outro profissional de campanha que o Paulo sugeriu. E o primeiro passo foi fazer um diamante. Para quem está nos escutando, diamante é o termo de lapidação. Você pega o candidato, grava um vídeo com ele, o que você acha disso? Qual que é a sua relação com Belo Horizonte? Pum! E está lá o vídeo. Aí você reúne pesquisas qualitativas. Você senta numa mesa, uma série de pessoas, classe A, B, todos os tipos, e pergunta, o que você acha do candidato? E claro que o nosso principal receio, quando o nome era o Alexandre Calil, eram os cruzeirenses. Será que o cruzeirense vota no Calil? E nessa sala onde são feitas as perguntas, há um espelho falso. E o Calil foi participar com a gente, num grupo em que tínhamos uns 10, 12 cruzeirenses. Todos perguntamos, vocês são cruzeirenses? E os 12, somos cruzeirenses chatos. E o Calil? E todos os 12 cruzeirenses falaram, voto no Calil. Um, inclusive, falou, olha, eu odeio o Calil, eu tenho horror ao Atlético, mas se esse cara for candidato, eu voto nele. Nessa hora, o Calil cutucou a gente e falou assim, eu vou virar prefeito. Então, foi um grande momento para entender que era uma candidatura viável. E a partir daí, fomos fazendo uma equipe, eu convidei o Alberto para ser o coordenador da internet do Calil. Mas é interessante aí ressaltar que ele percebeu a responsabilidade que viria sobre ele ali, quando tantas pessoas falavam muito bem dele e esperavam dele muito, esperavam dele uma honradez, esperavam dele um senso de responsabilidade com a cidade muito grande, e ele ali percebeu a dimensão que ele tinha tomado.
E o mundo político ignorou completamente. A gente teve acesso a isso fazendo um levantamento científico. O resto do mundo político ignorou. Todos eles têm dinheiro, todos eles sabem fazer pesquisa. Fizeram e não viram a mesma coisa que a gente viu. Ou se viram, preferiram ignorar e viver no mundo que é deles. Então, dali a gente já sabia o que as pessoas enxergavam no Calil. Entendeu? A gente já via que era um candidato com potencial nunca antes visto. Eu estou na minha 3ª campanha, mas o Augusto, por exemplo, tem, não sei contar quantas campanhas fez. Ele está na 3ª campanha com 22 anos. Você vê, vida. O Augusto já tinha feito diversas campanhas, tinham outros profissionais de pesquisa ali que nunca tinham visto nada igual. E uma análise nacional, assim, quando a gente coloca ali o Calil junto com os outros prefeitos eleitos, principalmente das capitais, né? Coloca ali o Calil um perfil muito parecido com o do Dória. Eu discordo dessa análise também. Principalmente por conta dessa... Discurso antipolítico. Não, mas o Dória tinha um padrinho forte. Tem que se analisar o seguinte, para o Dória ser candidato, o Alckmin teve que dar um chega para lá em Fernando Henrique Cardoso, em Serra e André Matarazzo, e teve que fazer assim para garantir que o Dória fosse candidato. Aqui foi muito diferente, não tinha nenhum sujeito por detrás do Calil. Claro que o discurso pode ter uma semelhança de um perfil diferente do político tradicional, mas há uma substancial diferença. Outra coisa também. Só um segundinho. Você está na política há algum tempo, já foi subsecretário de Juventude do Estado, do PSDB. Enfim, não te incomodou, não te trouxe uma contradição esse discurso do Calil? Chega de político, político não presta, fazer uma coisa nova. Isso, como é que você, coordenando a campanha, aceitou esse slogan assim? Eu acho que o mérito só completando, é tido meio como nocivo para o ambiente político, essa coisa de desconstrução da política. Eu acho que quando você forma uma equipe, esse foi a minha função como coordenador, quando eu chamei o Augusto, quando você escolhe alguém, você tem que confiar nessa pessoa. Se você vai no médico, você tem que acreditar no que ele está dizendo, no engenheiro, no arquiteto e tal. Então o Augusto sentiu com o diagnóstico que um dos méritos do Calil era não ser um político tradicional. O slogan Chega de Política é de fato ousado. E não tem ninguém aqui, nem o Calil, que quer destruir a ideia de política ou da importância da política. Mas há um sentimento na população que é uma espécie de chega de politicagem. Chega dessa forma de se fazer política, que você traduz no slogan mais simples, o chega de política. Não foi fácil, não. Quando o Augusto deu a sugestão, os outros políticos do conjunto, o próprio Paulo e tantos outros, estavam falando, mas não, vamos usar isso não. Eu mesmo falei, que isso, será que vai? E aí o Augusto me convenceu falando assim, você será eleito vereador, não é porque você é político, é porque você é professor, advogado, cidadão, isso e aquilo. Político, tradicional, ninguém quer mais. E essa leitura, você acha que essa foi a grande sacada, talvez, desse momento, momento de pós-impeachment, momento de Lava Jato? Você acha que essa coisa realmente chega de politicagem, foi a grande sacada desse personagem, Alexandre Calil? Que a gente sabe que é ele um pouco, mas tem muito de um personagem ali. Sim, eu acho que podemos somar isso, mas não dá para tirar o mérito do Calil em si. Ele teve, fundamentalmente, sacadas que são dele. Como o próprio Augusto Fonseca falou, é o primeiro candidato que mandou na campanha. A ideia de o slogan para fazer BH funcionar veio dele. Depois de caminhar muito na cidade, eu falei, gente, essa cidade não funciona. A ideia de visitar uma UPA, de andar de ônibus e de outras construções que deixavam os profissionais de campanha assim, eu não vou usar bottom de adesivo, não bota bottom em mim na rua que eu não quero. Não me pede para fazer pose de político que eu não vou fazer. Porque isso é muito ele. Ele não é um político tradicional e não foi um candidato tradicional. Sim, agora, Alberto, conta pra gente essa questão da rede social. Esses vídeos, por exemplo, foram um grande sucesso no começo. Ele pegando ônibus, ele indo na UPA, enfim, como é que vocês trabalharam isso na rede social e como foi o crescimento da adesão à rede social do Calil? Em muita campanha você tem que fazer um papel de criador de conteúdo. Ali, realmente, a função da equipe de internet era só colocar a melhor forma de lançar esse conteúdo para ele. Escolher o veículo, escolher a forma de produzir, mas o conteúdo era todo dele. A ideia de ir na UPA, por exemplo, foi completamente dele, a escolha daquela foi dele. Se eu não estivesse lá, assim, não aparece no vídeo, mas se eu não estivesse lá, eu jamais acreditaria que aquilo ali foi tudo autêntico. Aquilo ali partiu de uma ideia dele, a conversa toda conduzida por ele. Os pronunciamentos que ele fez na internet, ideias que ele resolveu explicar, esclarecer. Nosso papel de equipe ali era de dizer a ele o que fazia mais sucesso, o que gerava melhores reações e o que as pessoas esperavam que ele se pronunciasse sobre. E o que fazia mais sucesso?
O que faz mais sucesso realmente é o vídeo quando ele fala da forma mais rasgada possível, entendeu? Quando eles veem que ali não há um ensaio, que ali não há um político tradicional. O chega de político é o chega dessa forma de fazer política mentirosa. Quando ele chegava ao problema, falava, isso aqui eu não vou prometer, isso aqui não dá, isso aqui não é possível. Vou prometer uma solução, vou propor uma solução mais viável. Chegava a ele e dizia. Muitas vezes também a gente tinha que monitorar, né, com ferramentas específicas para isso, o que as pessoas estavam dizendo sobre ele, quais eram as dúvidas, para que ele pudesse esclarecer. Especialmente no segundo turno, quando os boatos passaram todos os limites que eu já conheci, e eu achava que a campanha de 2014 tinha sido suja, essa foi muito mais, a gente teve que sentar com ele e falar, olha, estão dizendo que você tem um plano para tornar todas as crianças da cidade em gays. Banheiro unissex, né? É. Não, banheiro unissex é o primeiro degrau, né? Você vai fundo nas camadas da internet e se você deixar, esse conteúdo segue. É. Entendeu? A gente fica achando que as pessoas são bobas, as pessoas não são, as pessoas têm várias preocupações ali e uma delas pode sentir medo disso. Ó, tem que explicar o que as pessoas estão pensando. Falando um pouco das pessoas, o que os nossos seguidores aqui gostam de ouvir e perguntam, estão falando muito do futuro, né? Todo mundo querendo falar mais do futuro do que da campanha, de conhecer a campanha em si. E, Gabriel, uma pergunta bem recorrente e que veio primeiro do Matheus Valadão Lopes, você irá disputar a presidência da Câmara? Ele pergunta isso muito já pensando na base do Calil ali na Câmara dos Vereadores. Tá. Olha, nesse primeiro momento eu não disputarei, porque eu acabo de ser eleito com 10.185 votos e eu acho que tem que ser muito responsável com os meus eleitores. Primeiro, não me afasto da Câmara para assumir secretaria, é um compromisso. Não me afasto da Câmara em 2018 para disputar a eleição, qualquer que seja. E eu acho que eu tenho que ter um papel mais cometido ali, porque eu estou entrando. E não dá para entrar e sentar na janelinha. Acho que eu tenho que entender melhor a Câmara. Mas o meu compromisso, já disse isso algumas vezes, é que se a população renovou a Câmara, ela quer mudança. E mudança é não reeleger o atual presidente. Aliás, quem nos escuta, basta digitar no Google Wellington Magalhães e vai conhecer melhor o perfil do atual presidente da Câmara. Eu, quando fiz um compromisso de coordenar essa campanha, tinha algumas colocações para o Calil. Vamos desaparelhar essa prefeitura. Não é para colocar secretaria à disposição de partido. É para tirar esses penduricários de vereador, coisa que ele repetiu a campanha inteira, fora, porque isso trava muito a gestão. E é para mudar o relacionamento com a Câmara. Não vai ter diálogo? Evidentemente vai ter diálogo. Mas não vai ser um diálogo baseado em troca de 1.000 cargos na prefeitura, troca de favores, isso todo mundo não quer. Por isso, chega da política como ela está. Agora você fala que acabou de chegar, não quer sentar na janela, mas ao mesmo tempo já compra uma briga com o presidente da Câmara, que é o Wellington Magalhães. Na janela, isso é a turma do fundão. Que tem muita força, a gente sabe que ele tem muitos vereadores. Enfim, ontem mesmo uma resposta até a você, ele já convocou uma reunião lá, presença de 22 vereadores. Sim. E disse que eu só ando de bicicleta. Exato, ele se referiu a você que é Gabriel, eu sei que anda de bicicleta, foi a resposta dele. Enfim, mas como articular, já chegar causando essa briga e como articular para tirar o Wellington Magalhães? Isso é uma coisa até que eu expliquei para alguns dos meus eleitores que perguntavam por que o Calil. Porque o Wellington Magalhães apoiou o João Leite. E se o João Leite tivesse vencido, certamente o Wellington Magalhães seria o presidente reeleito. Porque a negociação dele baseava-se nisso, em ter o comando aliado na prefeitura para poder negociar da forma com que ele sempre negociou. Esse quadro muda agora. Meu slogan de campanha era fazer diferente e fazer diferença. Não quero, nesse momento, pleitear um cargo de presidência, mas eu tenho certeza que nenhum dos 10.185 eleitores que votaram em mim vão me perdoar se eu digitar na urna pela eleição do Wellington Magalhães. Agora, como vocês pretendem trabalhar com outro grupo na outra ponta? O pessoal do PSOL, por exemplo, que pela primeira vez conseguiu eleger 2 vereadoras. Como é que o próprio PT também ficou muito enfraquecido. Como é que vocês pretendem trabalhar com esse outro grupo, vamos dizer, à esquerda? Eu parabenizei a Áurea Carolina e a Cida Falabella. Eu acho que foi uma eleição muito boa para Belo Horizonte. São 2 mulheres que vêm para somar muito a ideia de uma renovação da Câmara. Representam uma fatia da população que precisava ser representada. Turma do carnaval de rua, de que quer repensar o transporte público, que são mulheres. É importante você ter uma igualdade de gênero ali dentro. Eu acho que elas vão estar diante de um cenário.
Hoje nós temos um presidente realmente que tem a sua força ali dentro, o Wellington Magalhães. Não há ainda um outro nome que se consolide como o candidato. Mas vamos ter duas opções. Ou você vai ajudar na eleição do Wellington Magalhães, ou você não vai ajudar. Eu acredito que os eleitores do PSOL, assim como eu, também não querem a reeleição do Wellington Magalhães. Né? Eu tenho absoluta certeza que não será nessa direção que elas irão. Mas acredito que elas vão manter uma postura independente na Câmara e certamente vão dialogar para que isso não aconteça. Gabriel, tem uma pergunta também relacionada à Câmara e alianças, do Vander Miguel. Sim. Ele falou assim, pergunte por favor ao Gabriel Azevedo se a amizade dele com a Andréa Neves e o Antônio Anastasia pode influenciar em uma possível aliança com o PSDB, mesmo após um comportamento agressivo de determinados caciques do partido. Veja, eu sempre tento ser muito respeitoso, mas eu sou alguém que tem lado e compromisso. O meu compromisso, eu repito, é sobretudo com os meus eleitores. O PSDB tem 3 vereadores, o Bim da Ambulância, o pastor Henrique Braga e o Juninho Los Hermanos. Né? 2 já se declararam completamente a favor do Wellington Magalhães. Quem está com o Wellington Magalhães não está comigo, né? Está com o outro lado. Saiba que eu não vou colocar relações quaisquer que seja acima desses meus compromissos. Agora, já que o internauta tocou no assunto Andréa Neves e Antônio Anastasia, no texto que você escreveu logo após a eleição, você conta alguns bastidores, conta de uma conversa com a Andréa ao fim do primeiro turno, Sim. onde vocês, vamos dizer, você representando a campanha do Calil e ela, a do João Leite, vocês fizeram, vamos dizer, um acordo de não ataques, vamos dizer, não baixaria, não agressão, no segundo turno. Foi tudo o que não aconteceu. Pois é, o que foi me um segundo turno muito, assim, um nível muito baixo. Como é que você viu? E assim, coincidiu justamente com a volta da Andréa para a campanha. Assim, como é que foi o relacionamento seu com ela? No seu texto você preserva ela a todo momento, enfim. Mas como é que ficou esse relacionamento depois dessa campanha? Como é que você viu esses ataques durante a campanha? O que aconteceu, fazia muito tempo que eu não conversava com ela. E eu já tinha avisado, eu mostro isso no texto, lá no final do ano, eu estive com a Aécio e a Anastasia, como o Calil repetiu, e foi até eles também, falou, olha, tem um candidato, vamos por essa direção. Isso é normal na política, é um gesto. Bom, feito isso, no fim do primeiro turno, ela me chamou, eu informei ao Calil, falei, olha, a André quer conversar, vamos lá, ver o que ela quer. E ela falou, olha, né, vamos tentar manter essa eleição no nível positivo. Eu falei, da nossa parte, está garantido. E o que aconteceu foi que na segunda semana o Calil virou nas pesquisas. Fomos para o debate da Rede TV. E no debate da Rede TV, nós fomos surpreendidos com o João Leite que ninguém conhecia. Uma coisa que precisa ser dita para quem está nos ouvindo é que a campanha baixou o nível sim, mas baixou de um lado. Né? Foi ali no debate da Rede TV que o João Leite praticamente saiu do púlpito, né? E foi na direção do Calil. Eu falei, Alberto, nós vamos ter que apartar. Então foi um outro João Leite que começaram a funçar. O Calil teve 150 mil funcionários nos anos da empresa dele. 142 ingressaram na justiça. E o PSDB foi atrás dos funcionários para gravar para a televisão. Né? E logo o PSDB se colocando aí como um juiz da Justiça do Trabalho, querendo resolver questões que já estão na justiça. De um cara que, pelo que eu conheço, tem uma adoração dos funcionários que trabalharam com ele. Então isso foi o primeiro ataque. Depois aproveitaram de uma falha do site da Receita para falar que o Calil devia 140 milhões, sendo que a dívida estava multiplicada por 100. E partiram para uma campanha muito ruim que nos obrigou a tomar uma atitude. Porque senão a gente ia ficar apanhando e isso de fato ia emagrecer o Calil. Agora, eu não guardo rancor, não guardo nenhum tipo de mágoa. Acho que a gente tem que pensar para frente, para Belo Horizonte e deixar a eleição no passado. Agora, a Anastasia sempre foi uma pessoa que você foi muito próxima a ele, você foi secretário no governo dele. Sim. Como é que está a sua relação com ele? No seu texto você chega a falar que perdoa ele pelas escolhas e tal. Assim, pode ter soado um pouco pretencioso, não sei, para quem está lendo. Não, é porque como é que fica essa relação com ele? O Anastasia é um cara que eu respeito muito, sigo respeitando. O próprio Calil também sempre conversou com ele com uma grande amizade. E eu acho, por exemplo, quando você tem aquela foto do primeiro dia do segundo turno, que coloca, né, tá lá a Anastasia, Aécio, Alberto, todo mundo, com o PMDB. Pô, gente, em 2008 eu estava do lado desses caras contra o PMDB. 2010 contra o PMDB, 2012 contra o PMDB, 2014 contra o PMDB. Eu tenho verdadeira ojeriza ao PMDB. E aí eles sentam na mesma mesa. Eu tenho certeza que o Anastasia não queria estar ali. Ele foi. Pediram, porque coitado do Anastasia, às vezes pedem para ele fazer essas coisas. E eu falei, né, perdoo por isso.
Eu acho que o Anastasia não entra em brigas. Ele, inclusive, no segundo turno, ficou o segundo turno inteiro fora, né, Alberto? Praticamente. Praticamente inteiro na Europa, não se envolveu. E eu acho que o diálogo vai acontecer, mas o PSDB tem que repensar várias das suas posturas a partir de agora. Agora você fala isso como um ex-integrante do PSDB. Sim, conheço bem o partido. Pois é. Isso te ajudou nessa campanha de segundo turno? Você sabia, vamos dizer, estava prevendo os passos dele? Isso te ajudou, já que você durante anos e anos Sim. foi do PSDB? É curioso contar isso agora, mas o Alberto é minha testemunha ocular. Nós passávamos muita raiva ali dentro daquele partido. Porque muitas das sugestões que a gente dava, eles não entendiam. Claro que o pessoal, por exemplo, une a Turma do Chapéu ao PSDB. Mas a verdade é que a Turma do Chapéu surgiu, inclusive, como uma espécie de vamos fazer alguma coisa que funcione, porque aqui nessa juventude partidária e no partido, há uma lógica de pensamento muito atrasada. Né? Mas eu aprendi, sim, algumas coisas. A própria Andrella, como eu já disse isso, ela tem uma capacidade estratégica e de inteligência de campanha que nos ensina muito. Então, realmente deu para conhecer melhor o que hoje veio a ser o meu adversário nessa eleição. Gabriel, falando de partido, tem uma pergunta aqui do Eduardo Cunha. Professor Gabriel, com sua eleição a vereador, mesmo com a candidatura independente e a coordenação da campanha majoritária que culminou na eleição, existirá uma participação sua dentro do PHS? Não. Para quem não sabe, eu tenho uma cláusula de independência. Eu estou no PHS por uma razão. Porque a Constituição, no seu artigo 14, parágrafo 3º, inciso 5º, exige que todo mundo tenha um partido. Então eu escolhi o PHS e tenho uma carta assinada de que eu posso estar ali só para ser candidato. Não quero ser dirigente do PHS, não quero influenciar as decisões do PHS, não respondo pelo PHS, sabe? E o PHS toma as decisões dele. A minha questão e o meu compromisso era justamente de ter um partido para ser eleito. Inclusive, vou continuar batalhando para que seja aprovada uma PEC que permita a qualquer candidato ser eleito sem ter um partido. O sistema partidário brasileiro faliu, mas faliu por completo e, lamentavelmente, hoje, quem quer ser candidato tem que ter um partido. Gabriel, você falou nesse texto que a gente está citando aqui toda hora, uma escola de políticos. Sim. Você pretende fazer uma escola de políticos. Eu te pergunto, o que consiste a escola de políticos? Você já está pronto para fazer uma escola de políticos? Ganhou sua primeira eleição. Sou muito novo, né, para isso. Mas não vai ser uma escola minha, é isso que é importante explicar. Para quem está nos assistindo, pensa em alguém que hoje quer ser candidato. Pensa em alguém que hoje está completamente insatisfeito com o Brasil, mas olha, eu quero me candidatar. Eu vi vários fazendo isso nessa eleição e muitos quebraram a cara porque não entendiam o que os esperava. Eu sei e posso ajudar as pessoas o tanto que um partido pode prejudicar alguém. Eu sei quais são algumas táticas de eleição. Não é uma escola para replicar um pensamento. Eu não quero fazer uma série de Gabriéis Azevedo. Não é nada disso. Sabe? É justamente o contrário. Se você pensa A, pensa B, pensa C, pensa D, ótimo. ABCD para a cidade. Se você quer defender isso ou aquilo, tudo bem. Mas entenda que há um sistema, um modelo e que às vezes a gente precisa driblar isso. O que eu quero é ajudar essas pessoas a não cometerem esses erros. Aqui outro, né, que tem 22 anos e está querendo participar de política. Sofreu pra caramba lá no PSDB também, né, Alberto? Não, fiquei no PSDB até 2015, ano passado. Entrei, Gabriel estava no PSDB, saí 2 anos depois dele, porque realmente há uma confusão entre os espaços que se ocupa. Eu comecei a exercer atividade profissional ligada ao mundo da política e começaram a enxergar como se eu estivesse ocupando um espaço do partido. Você não tem a liberdade para ter as suas ideias, defender as suas posições. Aí você passa por uma campanha como a do Pimenta da Veiga, em que o partido cometeu uma série de erros pelo centralismo partidário e que repetiu todos da mesma forma. Você pode anotar num caderninho e comparar na campanha do João Leite. Tudo isso que aconteceu agora, essas 2 derrotas do PSDB, aliás, eu diria até as 3, incluindo a presidencial, são de um partido que só vê o que acontece dentro do partido. Mas esse centralismo está na figura de quem? Aécio Neves. E o Calil até deu um recado quando ele acabou de ser eleito, falou que vai negociar com o Alckmin, não citou o Aécio. Como é que vocês veem o futuro do Aécio após essa terceira derrota? Só colocando um leitor nosso na roda também, que é o André Martins, ele faz uma pergunta bem parecida sobre 2018. Você avalia que a possível candidatura do Aécio Neves em 2018 está mais fraca após essa derrota do João Leite também, e
que o Aécio perdeu de vez o reduto dele, em Minas Gerais? Política é nuvem. Não dá para fazer essa previsão tão antes da hora. Sendo aqui sincero, podia falar o que a plateia quer escutar, mas a verdade é que a gente não sabe como vai estar daqui 2 anos. Tem uma série de coisas do Alckmin lá em São Paulo também, sabe? Hoje ele está mais fraco. Mas, enfim. Sabe, essa ideia de que não, o Alckmin ganhou e tal, e o Dória, mas pera que até 2018, atrás de morro vem morro. Não sei. Eu só acho que a gente se divertiu com essa ideia de ajudar na eleição de um prefeito que ninguém previa. Parem de pensar nos nomes que estão estabelecidos, porque em 2018 pode surgir um nome completamente novo para governador de Minas e um nome completamente novo para presidente que não está no tabuleiro. Eu acho que tem que acrescentar um ponto importante. O pessoal sempre fala de Aécio e Alckmin, pensando fulano ganhou eleição aqui, fulano ganhou eleição ali. Voltando ao modelo partidário. Como se escolhe candidato de partido? Com uma assinatura num papel do Diretório Nacional. Não importa o que a sociedade pensa, não importa o que está acontecendo no mundo lá fora. Tanto que aconteceu aqui nos candidatos a prefeito e governador do PSDB. Quem tinha controle do diretório nomeou o candidato. Isso. O Aécio hoje pode perder a eleição que ele quiser, ele continua tendo controle do diretório. Hoje saiu na imprensa, não vou citar o nome do veículo porque eu realmente me esqueci, mas a matéria tem um título assim: Alckmin teme que Aécio prorrogue presidência do PSDB. O falecido Sérgio Guerra já fez isso. Entendeu? O Aécio pode simplesmente tomar controle do diretório dele e não importa o que a sociedade esteja pensando, o que o Alckmin esteja pensando, o resultado de eleição, assinar um papel dizendo que ele é o candidato. Então a gente tem que lembrar disso. Partido funciona assim. E acrescento, nenhum partido que eu conheço tem democracia interna. A lógica do PSDB nacional é que você tem os 27 estados, cada um tem um diretório estadual. E a maioria deles está com o Aécio. Eu chuto que o Aécio, em maio de 2017, quando é a eleição do próximo presidente, conseguirá muito provavelmente emplacar um aliado na presidência do PSDB, né? Vou chutar o nome aqui, o Cássio Cunha Lima. Deve colocar o Cássio de presidente do PSDB e manter o controle partidário. E com isso, continua dando as cartas no partido. Agora falando um pouco de Câmara de Vereadores, você tem uma proposta de ter um aplicativo onde você vai escutar seus eleitores a cada votação. Escutar não, eles vão definir meu voto. Pois é. É isso mesmo? Isso a mesmo. ideia é essa mesmo? Mas como que você vai ter esse controle de quem é seu eleitor, quem não é seu eleitor? E se ao mesmo tempo a pessoa não delega a você, quando vota em você, essa decisão? Na verdade, você formar uma decisão. Vamos lá. Primeiro, eu acho que não. Acho que cada vez mais a democracia precisa sofrer uma atualização, um update mesmo. E há um modelo que se chama democracia semidireta. Como é que vai funcionar? Você vai pegar o seu celular, quem tem, por exemplo, o cartão do Nubank ou alguns bancos mais modernos sabe como funciona. Ele vai pedir para fotografar a sua identidade e o seu título de eleitor. Então eu vou ter certeza que ali não está um perfil falso, uma pessoa real. Pouca gente sabe, mas quando a urna se abre, você tem impresso um comprovante de quem votou ali. Eu tive voto na cidade inteira, não tem uma região. Fui votado do Barreira Venda Nova. E às vezes a maioria das urnas tem um voto só. Então a pessoa que se cadastrar com a zona e a seção dela vai deixar muito claro para mim se ela é ou não é meu eleitor. Na hora que abrir uma votação na Câmara, vai notificar no celular, como no WhatsApp, seu vereador está votando. Você quer que o Uber em Belo Horizonte seja proibido ou não? Para dar um exemplo de uma coisa que já passou. O eleitor vai poder dizer sim, não ou abster. Ele vai poder também conhecer a minha posição sobre o tema, porque eu não vou deixar de dá-la. Esses votos desses eleitores vão compor um plenário entre os meus 10.185 eleitores. E, dependendo de alguma graduação, ou seja, 50% deles disserem que eu tenho que votar sim, eu sou obrigado, portanto, a seguir o que os meus eleitores querem. Aí o pessoal fala, mas e se você discordar? Primeiro que eu acho que eu confio muito no meu eleitor. Há uma sintonia entre nós, porque nesse tempo todo, meu diálogo na internet foi pautado dessa forma. Não vai mudar agora. Quero responder. Segundo, é porque se o meu eleitor quiser algo que eu discorde, ou até que o prefeito esteja querendo, é o eleitor que tem que dizer a palavra final. Eu te pergunto isso porque, assim, é claro, você está representando eles, mas há alguns tempos a gente sabe que há interesses muito diversos por trás de algumas votações, né? Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui bem radical. Se consultar o eleitor de qualquer polícia sobre salário mínimo, o cara vai falar que tem que ser R$10 mil. Mas a gente sabe que é insuportável para uma estrutura de governo. Isso. E por isso que eu te pergunto se não é um pouco meio populismo demais isso. Não, assim. Eu discordo, não é populista. É um sistema de democracia semidireta.
Ou o eleitor vai entender que ele tem responsabilidade também sobre o voto das pessoas e vai poder participar do que está acontecendo em plenário, ou cada vez mais nós vamos ter o efeito que nós tivemos nessa eleição. Uma maioria de votos nulos, brancos. Por quê? Porque as pessoas não acreditam mais. Se não é um sistema de democracia representativa, eu tenho que representar as pessoas que estão ali. Gente, isso é fundamental, porque a partir do momento que as pessoas não acreditarem mais no processo democrático, nós estamos lascados. E eu acho que isso vai inovar. E só uma coisa, não é só para isso, viu? O aplicativo é, por exemplo, viu um buraco na rua, fotografou, mandou, quer alguma coisa na prefeitura, já faz ali, quer marcar uma reunião, o aplicativo é mais complexo. Sim. Ô Gabriel, só para terminar aqui, fazer uma pergunta geral. Você falou que não gosta que eleição 2018 é nuvem e tudo mais, é para cima, mas muita gente perguntando quem que se indicaria para candidata a governador e presidente, levando em consideração o texto que você fez, mostrando ali que você tem sempre ideia de quem pode assustar aquele ponto e naquele outro ponto. Mas aí eu escrevi o texto depois, né, Alberto? Que já tinha... Eu não posso contar antes. Mas a gente, certamente... Você já tem alguns nomes? Não tem nomes, mas há uma vontade. O que eu acho que vai acontecer agora? Primeiro, Fernando Pimentel é hoje um governador sem a menor condição de continuar, na minha opinião. Sabe? Ele é um espectro de governador. Está refém. Está refém de toda uma situação em que ele se envolveu. Não sei se ele vai continuar, se ele vai... Talvez ele possa até pensar em renunciar e deixar para o vice dele, né, que é do PMDB. Eu não sei, mas eu acho que esse bloco que se formou para governar Minas não está nas melhores formas. O outro bloco, que sempre governou há muito tempo, não sei o que vão tentar. Eu aposto que vão sacar do colete a carta Anastasia. Vão querer que a Anastasia volte. Eu não sei se isso é o desejo dele, né, que está lá no Senado muito feliz. Vejo mais uma vez em Minas um vácuo. E política e poder não compõem e não toleram vácuo. Talvez surja aí um outro nome. Entre esses que sempre estiveram e aventureiros sem a menor chance, pode surgir uma candidatura com algum respaldo, com algum conteúdo e, sobretudo, com propósitos. O que eu vou fazer é tentar, nesses próximos 2 anos, identificar causas que Minas Gerais esteja precisando. Diversificação econômica, infraestrutura e tantos outros. E pensar em algumas pessoas que possam topar esse desafio. Eu acho que a gente não pode, eu sei que isso pode soar até, arrogância. Esse menino tem 30 anos e já está pensando em ajudar a escolher um vereador ou um governador. Passem até essa arrogância, por favor. Passem a entender que você, que é cidadão, pode de fato influenciar na escolha de um presidente e de um governador. Sim. Se vocês tiverem um pouco mais dessa arrogância, dessa vontade de participar e entenderem que vocês podem sim, sendo comuns, não sendo filho de político, não sendo rico, influenciar fortemente no processo democrático, se trabalhar estrategicamente, as coisas mudam. Agora, Gabriel, só uma pergunta. Você falou que pretende identificar nos próximos 2 anos problemas, demandas de Minas Gerais. Você identificou isso para Belo Horizonte? Sim. Quais são 3, vamos dizer, grandes problemas que você vê hoje que passam pela Câmara dos Vereadores? O primeiro problema de Belo Horizonte principal, e que só um candidato como Calil, sem amarras partidárias, é capaz de resolver, é acabar com o aparelhamento, sabe, e com o patrimonialismo em Belo Horizonte. Quando você vê um hospital que não tem fitinha de diabetes, é porque quem está olhando isso está muito mais preocupado na vida partidária. Só que um cara que é eleito com uma coligação de 20 partidos, não tem como mexer nisso. Eu diria que o maior problema hoje de Belo Horizonte, do Brasil, é o uso do que é público pela entidade privada, que é o partido. Problema número 1. Problema número 2 é que tem que ter criatividade para solucionar algumas coisas que são simples e que precisam de ousadia. Por exemplo, o trânsito. Quando você está no Antônio Carlos, indo numa direção, a outra faixa está completamente vazia e está todo mundo engarrafado, por que você não coloca as duas numa mão só, como acontece no Rio de Janeiro? Tem que ter uma ousadia, porque o Belo Horizontino, em geral, é um pouco averso à mudança. Mas isso pode resolver de uma maneira simples, mas com coragem, a situação. E o terceiro, já que você quer 3 para identificar, é que há muita coisa na Câmara que precisa ser destravada, né? O plano diretor tem que andar e a sociedade precisa ser mais escutada. Por exemplo, o Carnaval de Rua em Belo Horizonte é um fenômeno, é um sucesso. E encontra uma série de entraves no poder público. Eu vou no Então Brilha há 3 anos. Acho que a Guaicurus poderia ser um polo de turismo e de encontro em Belo Horizonte muito maior, e não acontece.
Startups. Você tem São Pedro Valley em Belo Horizonte, que é identificada no mundo inteiro. E parece que só a Prefeitura e a Câmara ainda não notaram isso para criar um sistema tributário que melhora a vida de quem quer empreender na cidade. Você tem um Sulacap Sul América, ali na Afonso Pena com Tamoios, que é um prédio simbólico, que foi estuprado com um anexo horroroso que está lá há anos, que pode voltar a ser uma referência arquitetônica da cidade, e ninguém olhou para isso. Então, assim, essa cidade está urrando por gente que saiba ouvir a população, dialogar com a população e fazer as coisas funcionarem. Agora, teve um voto no Calil de um pessoal da esquerda muito que identificou nele, ele subiu alguns compromissos. Isidora, por exemplo. Isidora, Dandara, enfim. Eu vou repetir uma frase que Ele o Calil... vai manter esse Eu compromisso? vou repetir uma frase que o Calil falou comigo numa entrevista de jovens. O Isidora, vai ser para nós um presépio. O que ele diz com isso? Ele quer urbanizar aquela parte da cidade com muito carinho. Quer levar para lá saneamento básico, vias, iluminação e tudo que aquelas pessoas merecem. Aí algumas pessoas me questionam, mas o prefeito vai legalizar uma questão de uma ocupação? Olha, paciência. Alguém no passado não olhou para a questão da habitação e permitiu que uma área privada tivesse esse tipo de ocupação. Não é função agora de quem foi eleito tentar resolver isso com um trator. Aquela área precisa ser valorizada, urbanizada, com muito carinho, mas eu acho que as ocupações têm que ter um fim. Elas não podem avançar. A solução do déficit habitacional não passa por ocupação, passa por uma política pública séria de moradia. Acho que tem que ser as duas coisas. Resolver todas as ocupações que existem de maneira digna e resolver o déficit habitacional com política pública eficiente. Tem que contar uma história então. Durante a campanha, a equipe que orientou o marketing da campanha nunca sugeriu falar de ocupações. Sim. E depois que ele, por conta própria, sem fazer estardalhaço, foi às ocupações, vieram muitas pessoas entrar em contato, pedir para saber mais o que ele faria nesse sentido. Eu cheguei a entrar em contato com ele, perguntava, muita gente falando do Isidora. O que a gente fala do Isidora? Vamos produzir juntos um conteúdo sobre o Isidora. Ele falou, não, esse conteúdo é muito sério, esse conteúdo não cabe num comercial de TV, não cabe num post de Facebook, e quando eu estive lá, as palavras dele, eu não pedi nenhum voto. Eu fui lá ver o que estava acontecendo. Então, uma ideia que surgiu dele é totalmente limpa de interesses marqueteiros. É um compromisso dele que ele achou razoável firmar. Então, eu acho que é dos mais sólidos da campanha. Eu vou repetir uma frase dele, ó. Ele estava lá no Isidoro e falou assim, tá vendo onde é que está aquela casinha ali, até onde vocês construíram? Nós vamos urbanizar tudo até lá, mas não passa de lá não, não constrói mais. Vamos dar um basta nessa situação que aconteceu em Belo Horizonte, vamos urbanizar o que tem, mas vamos tratar isso depois de uma forma diferente do que os governos até agora trataram. Ou seja, até agora não cuidaram do déficit habitacional e queriam resolver algumas ocupações da maneira equivocada. Gabriel, Alberto, a conversa foi boa, foi muito legal, a participação aqui também foi bem bacana, agradeço todo mundo que participou com a gente. Aproveito para convidá-lo a vir aqui durante o seu mandato como vereador. Eu acho que essa conversa tem que ser ampliada também durante os 4 anos. Bom. E a casa aqui está aberta, né, Murilo? Com certeza. É importante ter esse diálogo, né? Não, eu agradeço muito o convite de vocês e a quem nos escutou e mandou perguntas. Se a gente não conseguiu responder tudo aqui, Alberto e eu somos muito ativos nas redes sociais. Tem muita pergunta aqui. Podem mandar para o nosso Twitter, para o nosso Facebook. Eu prefiro o Twitter. A gente volta lá nos comentários do Facebook, acessa lá. Pelo Twitter a gente prefere responder. Nós somos mais de Twitter do que de Facebook. Isso. E aí o vídeo vai ficar aí no Facebook, vocês podem compartilhar para quem não viu, quiser ver mais tarde, e vai estar no YouTube também. Valeu, muito obrigado, gente. Tá certo. Obrigado a vocês.